Estamos aqui com o presidente Dutra, o presidente da Câmara. Dutra, quantos candidatos nós teremos aproximadamente agora para disputar 14 cadeiras? Aliás, por falar em 14 cadeiras, eu brinquei com você rapidinho ali. Você não foi favorável ao aumento para 21 cadeiras. Dutra, são só mais 7 vereadores. Aí você me falou o que lá fora? Vamos lá, vamos por etapas, né? Vamos por etapas. Quando você vai prestar um concurso, seja um concurso público, em que tem um maior número de vagas, você corre o risco de fazer uma seleção não daquelas pessoas melhores selecionadas. Assim também é o número de cadeiras na Câmara. Quanto maior número de cadeiras você tiver, pior será a seleção. Quanto menor número, você certamente vai pegar aqueles mais qualificados, aqueles que estão mais preparados, porque vai precisar de um maior número de votos, e esses vão realmente fazer a representatividade que o povo busca e procura. Eleger vereador com votos de síndico de prédio não deve nem entrar na política. Dutra, mas a despesa ia aumentar muito? Quando no complemento, então é isso. Aumentaria os gastos com mais 7 vereadores, que o salário pode chegar agora até o teto de R$12 mil. Pode chegar, ainda deve ser votado, não quer dizer que vai ser isso. Ainda com mais 91 assessores parlamentares, gastos de gabinetes, e outros gastos que tem na Câmara. Resumindo, seria um impacto na folha de pagamento de 350 mil a 400 mil mês. Eles falam que nós fizemos uma proposta, do décimo, tal, veja bem, vou falar sobre isso. Quando nós fizemos essas contas e pedimos aos vereadores que pudessem reduzir então as verbas de gabinete, para que pudesse ter um equilíbrio de fomentar ainda mais a democracia, para que outros pudessem participar no exercício democrático de direito de sair candidato, houve uma resistência e não quiseram reduzir. Portanto, na nossa consciência pesou muito, como também de 8 vereadores que votaram juntamente conosco para que continuasse o número de 14 cadeiras. E se você perguntar para a população, a grande maioria vai te dizer que não quer o aumento de número de cadeiras, não só atendendo à vontade popular, mas vendo também as condições e o impacto que iria trazer na folha de pagamento da Câmara, que tornaria praticamente inviável, que nós teríamos aí gastos só apenas com assessoria parlamentar e gastos com recursos humanos e com vereadores, e não é assim que eu penso que o dinheiro público deve ser aplicado. A Câmara pode gastar até 70% com o pessoal, mais do que isso foge os princípios da lei. Dutra, mas não seriam 21 pessoas olhando, vigiando o executivo, legislando? Na sua opinião, o número 14, esse número de vereadores atende bem a cidade? Quando você tem aqui na sua empresa o número de pessoas que possa atender à demanda do trabalho, se você tiver pessoas com capacidade, com eficiência, eu digo para você que às vezes substitui até 10. Se nós soubermos escolher bem os nossos representantes, que tenham o perfil, que tenha a capacidade, que tenha o despreendimento e o conhecimento para poder legislar, para poder fiscalizar e gerir os recursos públicos, que vai mandar não é o número de quantidade, mas a qualidade daquele que o povo deve escolher para bem representá-lo. E aí está, diria para você, na responsabilidade daquele que irá escolher os seus representantes. Esse Dutra é danado, ele não tem um jeito de você pegar, ele sempre tem uma resposta. Parabéns, viu, Dutra? Você nasceu para ser político mesmo, viu, Danado? Porque o uso do cachimbo é que entorta a boca, né? Então, né? Aos poucos vai se assustando. Não, mas o que você falou realmente está embasado em verdades. Mas em verdades. Minha querida Elvia, uma honra muito grande. Já já a gente vai começar a atender. A Marcela está almoçando, está demorando um pouquinho. O Arlindo, segura um pouquinho aqui para mim a primeira pergunta, que a pessoa já ligou, porque o Dutra é muito querido e muita gente está ligando. Você é mais querido, como é que é a sua relação com o seu eleitorado? Porque eles falam que você é muito sério, Dutra. Muito durão na queda. Não, Sarquis. Eu gostaria de ser um homem muito sorridente, eu gostaria de estar muito aberto, e ter um coração muito aberto. E a gente sabe disso. E quando você fala, até me emociona. Só para você ver que eu não sou esse cara tão turrão como possa se imaginar. Por outro lado, às vezes é o seguinte, você tem que ter responsabilidade naquilo que você se propõe a fazer. E a condução numa cadeira de vereador, uma condução na presidência da Câmara aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Exato. Então, por isso, eu diria para você, quero estar, no final do ano,
independente de agora nessa reeleição que nós vamos participar, está eleito ou não, mas chegar dia 31 de dezembro e dizer: fiz o meu trabalho, fiz a minha parte, estou com a consciência e com o dever cumprido. Muito bem. Elvia, nós já liberamos o telefone a partir de agora. Eu acho que já tem alguém, Marcela, rapidinho, olhando, conferindo, 33170500. Amanhã a gente vai sortear 2 kits do café do produtor, o melhor café do Brasil, ok? Minha querida Elvia. Boa tarde, Sarquis. Boa tarde, presidente. O seu partido, o PDT, realiza a convenção hoje à noite e já delegou apoio ao candidato do PSDB, Farrim Salman. O que se pode esperar, presidente, da comissão de hoje? De que forma o PDT vem trabalhando para conseguir a chamada dobradinha PSDB-PDT? Veja bem, nós estamos participando efetivamente das transações políticas que vem ocorrendo no nosso município. Eu penso que o exercício da democracia nessas eleições estão mais acirrados do que nos anteriores, mas isso para o exercício democrático de direito é salutar. É bom que isso ocorra. Diria para você que quanto mais a competição, quanto mais as pessoas colocarem seu nome e as suas propostas nesse trabalho, é importante. Até aí mesmo vai fazendo a seleção. Aqueles que vai balançando o gai da roseira e vai cair nas flores que já estão murchas, vai sobrando aquelas que estão ainda mais fortes e mais resistentes. E estamos chegando aí ao final das convenções partidárias, que terminam no dia 30 agora, e até dia 5 nós temos que encaminhar então à Justiça Eleitoral todos os relatórios. E o PDT é um partido que tem história, é um partido que desde Vargas, desde Leonel Brizola, John Goulart, Darcy Ribeiro e tantos outros, já mostrou a história desse partido, principalmente no campo do trabalho, no campo da educação, que vem levantando essas bandeiras e tantas outras. Então eu diria para você que é um partido respeitado, é um partido que tem a sua estrutura nacional, tem tempo de televisão, tem representantes em todas as esferas, né, tanto em nível nacional, estadual e municipal. E eu tenho muito orgulho de pertencer ao PDT, por ser um partido, né, do trabalho, um partido do trabalhismo, e que, poxa, com o perfil que comecei a trabalhar aos 6 anos de idade, vendendo leite com meu pai, batendo um sininho de carroça, porque com 6 anos você não faz outra coisa, não sei fazer barulho. Mas dali para cá eu diria para você que a gente está dentro desse trabalho. E respondendo a sua pergunta, que eu não vou fugir. Quero te dizer que o PDT não trabalha por si só. O PDT está formatando um grupo de partidos políticos para que nós possamos administrar e governar Uberaba. Livre das vaidades pessoais, livre dos interesses próprios, para que todos em conjunto possam, no momento certo, escolher num conjunto de ideias aquele que melhor possa representar. O PMDB escolheu lá o deputado Paulo Pial como prefeito e também já escolheu o seu vice como Almir Silva, né? Pensa que formatou uma chapa em que é uma chapa dura de disputar, é uma chapa que vai ter uma aceitação popular, mas nós também estamos fazendo do nosso lado uma balança, ou diríamos assim, uma disputa que possa realmente também mostrar as melhores propostas, e é isso que nós estamos querendo fazer. E veja bem, os partidos que estão somando conosco, o PDT é mais um, tem nomes para poder apresentar, para fazer parte na majoritária, não é? Eu diria para você que eu abro mão, não quero fazer parte da majoritária, eu penso que na minha condução como pré-candidato à reeleição para vereador, ainda tem mais que amadurecer muito, levar o meu trabalho à comunidade para que eu possa ganhar cada dia mais confiança, mas dizer a você que tem outros nomes, como o do próprio João Franco, que já foi diretor da Assembleia Legislativa, foi secretário de governo em várias pastas, então nós temos nomes ali que possa realmente atender, se necessário for, nessa composição do grupo para as eleições majoritárias e também nas proporcionais. Está chegando a primeira pergunta do Antônio aqui. Dizem, Dutra, que nas últimas eleições houve muita compra de votos. Será que nossos juízes terão competência esse ano para evitar que isso ocorra? E como denunciar? O Antônio. A denúncia pode ser feita direto ao próprio juiz eleitoral, pode ser feita ao próprio Ministério Público, que vai ficar fiscalizando, aos próprios candidatos, que também podem tomar iniciativa, aos presidentes de partido. Quer dizer, todos os atos ilícitos ou irregulares na eleição podem ser denunciados. Agora, nós esperamos que a própria população e a comunidade possa também ajudar a fiscalizar, porque não há gente suficiente para tudo isso no universo, né, de mais de 500 urnas espalhadas no nosso município.
para fiscalizar a todos que estão usando de atos ilícitos para poder, de qualquer meio ou qualquer maneira, chegar ao poder a qualquer custo. Isso não é admissível. O sistema democrático nós temos que deixar livre a cada um dos eleitores para que eles possam realmente escolher os seus representantes. Você esperava, assim, como um homem público de muita experiência, você esperava que o Lerim fosse realmente candidato também? Todos nós sonhamos em ser prefeito da nossa cidade. Mais cedo ou mais tarde, tendo oportunidade, aquele político que se preza, ele sonha com isso. E o Lerim colocou o nome dele à disposição. Eu penso que sou amigo dele, companheiro dele. Ele teve aí uma votação expressiva para deputado estadual dentro do nosso município de Uberaba. É uma pessoa muito querida e está no seu primeiro mandato como deputado estadual. E eu penso que o Lerim vem para já começar a fazer sua marca, né? Pode até surpreender e está eleito também prefeito da nossa cidade. Mas se você vê na construção da política em Uberaba, é difícil você ganhar uma eleição numa primeira vez que se arrisca. Me parece que isso aí é como se colocar um tijolo sobre tijolo e for construindo, né, um castelo. E eu penso que aquele que não se arrisca, não se atira, não deve nem sair de casa, deve ficar debaixo da cama. O que você acha do pensamento do Tião Silva de que não se deve votar em quem tem mandato? Uma opinião sincera, Dutra, a gente sabe que você é sincero. Eu penso que a gente tem que votar em quem tem capacidade para administrar. Ok. Já respondeu, já disse tudo, Elvia? Bom, presidente, eu até gostaria de continuar nessa seara política sobre a questão da composição feminina da chapa de vereadores, mas eu não posso me furtar a perguntar. O senhor já recebeu o relatório da SEI da Saúde há mais ou menos 3 dias e deve apresentá-lo no plenário na próxima semana. Do que é possível externar, presidente, há realmente motivos para uma possível denúncia desse relatório, ou encaminhamento, vamos dizer assim, para o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado? Veja bem, eu vou falar primeiro da composição feminina que você perguntou, né, nas chapas proporcionais e até mesmo na majoritária. Eu penso que a mulher hoje é a bola da vez, sabe? Ela está dentro do seu espaço, está ocupando seu espaço, procurando cada dia mais a sua representatividade. Você vê nos bancos de escola, você vê nas universidades, e as mulheres estão dando um show nos homens, né, principalmente na parte intelectual. E agora, com a obrigatoriedade de que tenha 30% dos candidatos, principalmente na proporcional, de ambos os sexos, que no caso a gente vai falar das mulheres, que é o menor número, um partido, para poder lançar os seus candidatos, se for carreira solo ou se não fizer coligação, ele tem que lançar 14 homens e 7 mulheres. Se não tiver esse número de mulheres, vai ser proporcional ao número de homens. E se for numa coligação, terá obrigatoriamente que lançar 19 candidatos homens e 9 mulheres. Então, isso força e obriga, através da legislação, para que haja maior representatividade feminina na política propriamente dita. Quanto ao relatório, vamos lá. Você me pergunta, eu recebi o relatório da Comissão Especial de Inquérito apresentada pelos membros, né, os vereadores Itamar Ribeiro, vereador Zé Severino e vereador João Gilberto Iposati, que conduziram os trabalhos e que foi apresentado dentro do tempo hábil de 90 dias. Será submetido ao plenário o relatório para apreciação do plenário, que é soberano. Não cabe ao presidente determinar se faça isso ou se faça aquilo. O que eles encontraram, e que nós estamos lá com 9 volumes e fazendo a avaliação, eu diria para você que estamos na fase final já dos estudos, e eles opinaram para que seja encaminhado ao Ministério Público, de acordo com o regimento interno, poderia pedir outros quesitos. No entanto, entenderam por encaminhar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. O plenário vai ser soberano e na hora certa, cada um dos senhores vereadores poderão se pronunciar diante daquilo que for apreciado, para que possa fazer então sua defesa e das deliberações que o plenário possa tomar. Você chegou a ler, Dutra, o relatório final, a conclusão? Já tenho assim, são 9 volumes, né? Tem 2 dias, nós estamos lá debruçando para poder fazer essa avaliação,
mas já fiz assim uma leitura dinâmica e mais sucinta. Como é que está a temperatura do papel? Está normal, morna, quente? Encontraram irregularidades, mas das irregularidades que encontraram, de acordo com o regimento interno, optaram por encaminhar ao Ministério Público para que possam levar adiante o caso. Vamos prosseguir. Elvia, você tem uma pergunta bem quente para o Dutra aí? Até que bem quente, não, mas eu tenho uma pergunta assim, no mínimo instigante. Então vamos lá instigar. O senhor é delegado de polícia e uma das coisas que o senhor sempre diz é com relação à questão da própria segurança pública. Na opinião do senhor, a demora por parte do Estado em implantar o programa Olho Vivo aqui, o que é má vontade política, é falta realmente de uma estrutura ou é um jabá? Olha, é um grande sonho nosso termos aqui o Olho Vivo, ter aqui o PPI, que é o Posto de Polícia Integrada, que é o IML junto com a Polícia Técnica, é a construção da sede da Regional, tantas outras propostas que nós fizemos junto ao governo do Estado que ainda não saíram. Eu penso que o governo do Estado deve ter outras prioridades, se não essas, como no caso, fazendo obras na grande capital mineira, fazendo obras em outros municípios, e talvez ele relegou o município de Uberaba a segundo plano. Eu espero que ele possa vir e construir essas obras tão sonhadas por todos nós, reivindicadas por todos nós. Falta de pedir, falta de estar junto com o governo, não é. Em todas as secretarias, inclusive semana passada estive lá, e a informação que eu tenho é que a construção do PPI vai ser colocada a verba de orçamento de 3 milhões para a construção do espaço físico e também de equipamentos. E esperamos que com esses recursos possamos então aí avançar e construir também o projeto Olho Vivo, que vai trazer mais segurança para a população. É um grande sonho, eu diria para você que desistir jamais. O Mr. Pois não, Elvia. Só se inclui o posto médico legal? Inclui o posto médico legal, é o PPI, que é a Polícia Técnica e o posto médico legal, que o governador já passou para a Secretaria de Defesa Social. Estive com o doutor Silta, a doutora Camille e com os técnicos lá, e eles estão pedindo para acelerar e vão incluir no orçamento esses recursos. Eu penso que agora sai, tomara. Muito bem, o Mr. X está perguntando aqui, o presidente da Câmara, você, Dutra, disse que os vereadores foram resistentes a baixar a verba de gabinete, mas nem todos foram resistentes. Tem vereador que não usa toda a verba e se prontificou a colaborar com você. Quando eu disse que nós passamos relatório, 8 senhores vereadores estiveram conosco. Me permita não citar os nomes, porque eu não trago aqui de memória para não correr o risco de errar. Okay. Mas 8 senhores vereadores, a maioria, ficaram conosco no relatório, ou melhor, no projeto que foi reprovado pelo plenário para aumentar o número de cadeiras. Então, esses 8 vereadores, que é a grande maioria, ou a maioria absoluta, entenderam que o impacto na folha de pagamento ia causar transtornos irreparáveis. O Paulo está querendo saber que o senhor não acha que a Câmara de Vereadores se preocupou com assédio sexual, conduta e não com a corrupção? E esses mesmos vereadores não estão distantes da população que os elegeu? Que nota o senhor daria para a legislação atual, os legisladores? Eu posso dizer a você que não é a das piores legislaturas se comparada com outras anteriores, mas também não seja a melhor. Mas quando você não tem o melhor, você espera pelo pior e aceita o que tem. Elvinha, o Flávio está pedindo para você comentar. O eleitor que vende o seu voto geralmente vale menos do que recebeu por ele. Você e o Dutra, concorda? Na verdade, quem vende o próprio voto trai a si mesmo e vende a própria consciência. Abaixo da crítica. Péssimo. Pede aqui, quando vem político, seu Dutra, para que você aponte uma coisa boa no governo Anderson e uma coisa que possa melhorar. Ele pede geralmente 3 coisas. Você quer ir nas 3? 3 coisas boas e 3 que possam melhorar? Eu diria para você que o governo não é só do Anderson. O governo municipal, ele constitui entre poder executivo e legislativo, certo. Principalmente. Não, força de expressão. Mas não é só a força de expressão, nós temos que começar a mudar. Nós temos que começar a mudar para saber que também a Câmara de Vereadores aprova todos os projetos e ela tem também uma participação efetiva em todas as transformações e em todo o desenvolvimento do nosso município. Correto. Então nós queremos aqui também valorizar o poder legislativo, que é relegado a segundo plano, e que não é. Eu diria que é o seguinte, que tanto o executivo como o legislativo e o judiciário são harmônicos e independentes entre si, apenas o executivo que toma conta do dinheiro. Ora,
Quando você diz que o salário de vereador às vezes é muito, Elvia, eu quero aqui fazer uma colocação. Antes mesmo de responder a pergunta que você me fez, eu não vou esquecer. Vou ser bem rápido porque eu sei do tempo. Mas quando você fala que o vereador às vezes pode ganhar muito, se você comparar com o salário de um juiz, que é de 25 mil reais, um salário de um promotor, que é de 20 a 25 também, um prefeito de 20 mil reais, ora, são 3 poderes constituídos. Ora, o que eu entendo é que nós temos que escolher bem os nossos representantes para que possam fazer do voto o resultado que a comunidade espera. Então, quando nós procuramos escolher bem os nossos representantes, com as propostas que ele tem para oferecer, é que importa. Uma Câmara, às vezes, mal qualificada, às vezes um ou outro pode até não estar fazendo jus àquilo que recebe, mas ele não está fazendo jus àquilo que recebe não por ele, por aquilo que o elegeu. Então isso nós temos que deixar bem claro. Agora vou passar a resposta do Sarquis, logo em seguida passa a sua. O Tião Silva Quanto a 3, eu penso que 3 grandes obras. Primeiro, o projeto Água Viva, que nós vamos acabar com as enchentes no centro da cidade. Nós trouxemos para cá e já está sacramentado o nosso gasoduto. E agora, você quer melhor do que uma ZPE, uma zona de processamento e exportação, que vai transformar o nosso município, sabe, ao longo desses 20 anos, no dobro da população e trazendo aqui mais geração de emprego e renda com desenvolvimento qualificado? Agora, 3 que poderão melhorar. 3 poderão melhorar, trazer mais indústrias. Nós podemos trazer aqui indústrias que seja da China, seja da Coreia, seja dos países aí que estão em desenvolvimento, seja do Japão, seja dos Estados Unidos, de onde for, nós temos que ir em busca. A verdade é que nós temos que ir em busca para trazer empresas, nós temos que trazer obras estruturantes, nós temos que fazer obras estruturantes, nós temos alguns viadutos que nós temos que fazer em Uberaba, na Praia de Ed Bernardes, na Oswaldo Cruz, nós temos agora o da Claricinda, que já está em andamento, a obra já fica pronta em 8 meses, eu acho que ali foi um grande ganho, e aí eu tenho a participação direta, inclusive no parcelamento do solo do Jardim Belo Horizonte, que foi um grande desafio quando eu estava na presidência da Coagra, mas são muitas outras. Dizer para você o seguinte, que o Anderson tem as suas qualidades, que é um homem trabalhador e que fez muito por Uberaba. Tem seu lado intransigente que todos nós conhecemos. Agora, cabe a ele saber, sabe, como deve conduzir. Se ele pensa que é desse jeito que ele deve estar... O Lula pediu para ele apoiar o Adelmo. Ele vai apoiar? Eu penso que o Anderson deve muito ao governo federal. O governo federal colocou em Uberaba em torno de 90% das verbas que vieram de fora. Então, portanto, é uma forma de gratidão. Ok, o Antônio quer saber aqui, Elvinha, hoje eu não estou te passando as perguntas pela distância física, mas o Antônio quer saber aqui, a Prefeitura mandou 80 funcionários embora da Secretaria do Horto, por ordem da primeira-dama, porque os vereadores não interferiram. Deve ser funcionários contratados que, quando vence o contrato, que é um máximo de 4 anos, não tem como renovar. Então, talvez seja esse, porque o funcionário efetivo, para ser mandado embora, tem que ter um processo legal e é muito difícil. Bom, eu gostaria, presidente, que o senhor comentasse uma frase de Oscar Niemeyer, de 104 anos, que disse o seguinte, que quando ele projetou Brasília, ele imaginou um lindo vaso de flores, mas a qualidade dos políticos que lá estão transformaram esse vaso em pinico. E se ele soubesse disso, ele teria projetado a cidade não em forma de avião, mas de camburão. Eu lhe pergunto, quando o senhor se aproxima de um eleitor, ante ao descrédito da classe política, qual o argumento que o senhor utiliza para pedir o voto do cidadão? Eu diria para você que é muito triste, né, quando o Oscar Niemeyer, na sua idade, pensa dessa forma. Eu também fico tanto triste quanto ele. Eu penso que Brasília hoje é um grande ventilador que está semeando coisas podres para esse Brasil como um todo. Virou uma grande epidemia, a tal chamada corrupção. Tem pessoas que pensam que vão levar desse mundo para a cova tudo aquilo dos bens materiais que vão adquirir, além daquilo que é necessário para poder viver ou sobreviver. Portanto, nós precisamos sim de ter uma grande conscientização na hora de votar, e o próprio cidadão poder conhecer o passado de cada uma das pessoas, porque você conhece uma pessoa não no olhar e às vezes no falar, mas o que ela foi ao longo de sua vida. Então, portanto, nós estamos aí gatinhando no sistema democrático, uma educação ainda que é
no meu entendimento, uma das piores da América Latina, e que deve se investir mais na educação para que nós possamos ter mais uma conscientização da própria população de saber escolher ou separar o joio do trigo, para que isso não continue sendo moda. O que a gente está vendo aí é uma moda. Então a gente vê no entorno de Brasília, você vê um centro muito bonito, mas em torno de Brasília você vê aquelas favelas com aquela grande extensão de terra, pessoas simples, pessoas carentes, ali passando miséria, fome, e outras às vezes pegando aquele dinheiro que era para aplicar no social, que era para aplicar nessas pessoas, fazendo mau uso, a malversação do dinheiro público. Esses homens têm que estar na cadeia. Se não puder ficar na cadeia, que mande-os para um paredão. O Edilson quer saber, se você não fosse o presidente da Câmara, você seria candidato a prefeito? Eu penso que não é meu momento. O Adilson está dizendo aqui, como você manteve as 14 cadeiras, ninguém vai querer coligar com você, é isso mesmo? Você quer comentar rapidinho? Pode, vamos comentar. Aí eu digo para você que é no chacoalhar do caminhão que as melancias se ajeitam. Então eu diria para você o seguinte... Você tem umas frases boas, viu? Umas tiradas boas, vamos lá. Vinha, tem mais uma aí, meu anjo? Vamos lá. Dutra, quais são as multas de trânsito que foram recém-aplicadas, que estão em desacordo com o CONTRAN e que são passíveis de cancelamento? O Dutra, eu disse há pouco no plenário. Quanto que a prefeitura paga para essa empresa de radares, Dutra? Eu não tenho não formalizado, mínimo, não. Tenho, mas eu não tenho aqui mas em mãos agora. Mas eu fiz agora um pedido, já fiz um pedido lá para a Secretaria da Cestrans para saber todas as multas que foram aplicadas, inclusive os valores que estão sendo, porque eu diria para você que nós precisamos de ter um trânsito que realmente a população, sabe, tenha respeito, mas para ela respeitar nós temos que mostrar o trabalho que nós estamos exercendo. Quando você faz um trabalho com seriedade, pedir todas as vezes que colocasse o painel para que pudesse ver o registrador da velocidade. Os radares são colocados às escondidas para que possam arrecadar cada vez mais. Não é isso que a gente quer do poder público para que possa levar a população. Diria para você que esses radares que estão aí, que estão em desacordo com a resolução 316 do CONTRAN, essas multas são passíveis de cancelamento. E deveria o poder público fazer isso automaticamente, sem que alguém fosse lá para poder pedir. Por quê? Só para terminar. Por que não poderia fazer isso? Para que ele possa ter mais respeito perante a opinião pública. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, Elvinha.